Você já entrou em um lugar e sentiu uma sensação estranha? Tipo, nada aconteceu exatamente. Você só quer ir embora, talvez. E às vezes nem é sobre as pessoas. Às vezes é também. Mas pode ser que seja o lugar. Você sabia que a iluminação, cores, proporções, alturas de pés direitos, texturas, formas, organização espacial, tudo isso afeta a forma como você se sente? Isso é neurociência. Eu comecei a perceber isso em várias situações. Lugares que, teoricamente, normais, mas que me deixavam meio estranha, tensa, desconectada. E por muito tempo eu achei que o problema era eu. Tipo, a esquisita mesmo, a estranha. Mas aí eu comecei a observar melhor. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer questionamentos sobre mim, sobre o sistema, sobre a situação. Tipo assim, o que tá rolando? O que você tá sentindo? Você tá com fome? Hoje eu moro em Portugal, por exemplo. Aqui tem muitos lugares em pontos diferentes, eu diria. Dinâmicos, até mesmo pela geografia. Então, alguns lugares acabam sendo mais altos, outros acabam sendo mais baixos, um pouco mais escuro, as ruas mais estreitas, mas geralmente como são os centros históricos europeus mesmo. Então, essas proporções, assim, eu acho que foi que eu senti logo de cara. Porque pensa, eu morava em Brasília. Brasília é um plano completo, reto. Então, essa percepção urbanista foi bem interessante. Foi algo assim bem de cara. Quando eu me mudei pra cá, eu já notei que eu me sentia diferente com o espaço. E dentro da neurociência é que nasce a neuroarquitetura, que é o estudo da neurociência aplicada a arquitetura. Ele analisa os impactos do ambiente físico no comportamento humano. Eu estava lendo um artigo bem interessante em relação a esse assunto, mais focado na iluminação. The Lumen Scene in a Light, Making this Discussion Between Lighting and Neuroscience, de Mark Hare. O artigo foi publicado na revista científica Light Research in Technology. Então, no artigo, o Mark ele fala sobre a luz, a iluminação e a neurociência de formas paralelas. São áreas distintas, mas que devem ser analisadas juntas. Então, a gente tem a luz, que é a energia, ou agente físico que torna tudo visível. A iluminação, que é de fato a luz na prática. E a neurociência, que se aplica no estudo do cérebro e os sistemas visuais e não visuais correspondem à luz. Então, assim, no artigo ele aborda uma crítica bem interessante, que é com relação a alguns estudos. Ele aborda essa crítica e principalmente com relação a alguns estudos entre 1924 que nunca mais hipoteticamente foram atualizados, e ele tem uma nova proposta de uma nova visão para as normas atuais. Até porque a neurociência quase não influencia nas normas atuais hoje em dia. Mas então qual que é a proposta? Seria ter uma métrica diferente para cada aplicação. Então, imagina, iluminação cirúrgica, iluminação de trabalho, métricas diferentes, porque cada uma dessas situações ativa mecanismos neurais diferentes. Hoje, nós temos normas, né, para seguir parâmetros ali, diretrizes para se fazer um projeto, mas baseada em cálculos. Mas é interessante mencionar que esses estudos que o Mark menciona estão desatualizados desde 1924, não é que não estão atualizados, tá? Mas se trata de um consenso universal de que nada tenha sido encontrado que comprove de forma criteriosa que aquilo merece a substituição de normas universais. Então, esses estudos foram realizados só. Precisa ser muito concreto, assim. Mas imagina que incrível cada situação ter a iluminação adequada. Não é só sobre a quantidade de luz, é sobre o que aquela situação está regindo naqueles corpos, naquele momento, entende? Então, sabe, eu acho que isso é importante, né? Vai além de algo visual, técnico, calculado. E hoje, se o artigo fosse atualizado, poderia ter informações interessantes a serem acrescentadas. Hoje já existem métricas diferentes, por exemplo, Melanchthonic. Eu vou falar as siglas e tá aparecendo aqui embaixo. Melanchthonic no inglês. Essas métricas são bem interessantes, porque calculam a eficiência para ver se atende o estímulo circadiano objetivo do ambiente. Passada. Foda.
Então, assim, essas métricas são difíceis de se encontrar, as características dos produtos. Hoje em dia ainda é algo que vem sendo desenvolvido, mas pode ser encontrada e é em produtos específicos, geralmente mais técnicos. Esse estudo vai evidenciar um resultado em lux, mas considerando uma iluminação sempre mais fria, o resultado sempre vai atingir uma necessidade do ciclo circadiano, indo para a luz mais fria, não para a luz mais quente. Existem outras formas de calcular também, né? A partir de outros dados nos produtos, você pega essas informações, essas outras informações adicionais, é possível você converter em um software ou você pode com um aparelhinho, né, de forma física lá, perimetrar o espaço. E o nome desse equipamentozinho chamado de espectroradiômetro. O conceito de iluminação centrada no ser humano ficou bem amplo. Então, esse artigo é de 2014, neurociência voltada à neuroarquitetura, ficou bem mais consolidado. A gente pode até fazer um vídeo só disso falando, é um assunto bem... Não é só em relação à iluminação, trouxe a iluminação para falar com vocês aqui hoje, mas a neurociência dentro, né, da neuroarquitetura, então abrange todas as áreas dentro da arquitetura, não só a iluminação, né, como todo o segmento de interiores, até a própria construção civil também. Mas para a ciência, na prática, não existe uma função única e capaz de representar todas as respostas humanas à luz. Mas Thaís, fala a verdade, quais seriam as vantagens reais disso tudo? Cara, vamos lá, nós passamos 90% do nosso tempo em ambientes construídos, casa, escritório, escola, faculdade. Esses ambientes têm um impacto sobre nós muito maior do que nós imaginamos. Eles influenciam diretamente no nosso humor ou nos nossos níveis de estresse, a nossa saúde também, física e mental, a capacidade de prestar atenção, até de se concentrar, produtividade, qualidade do nosso sono. Gente, até a sensação de segurança. Isso é uma visão futurista, idealista, talvez. Mas você concorda se a tecnologia já está evoluindo dessa forma, que seja para o nosso bem-estar, né? Então, assim, a neurociência já fornece evidências suficientes, permitindo com que arquitetos e designers tenham escolhas mais conscientes. E eu também queria saber de você. E aí, já se sentiu estranho em algum lugar, em algum momento? Acha que pode ter sido influenciado por alguma coisa no lugar? Conta pra mim aqui, tudo nos comentários.